Primeiramente, quero agradecer a todos que estão assistindo esse trabalho. Essa apresentação do trabalho de conclusão de curso pela ETEC de Embu, no curso técnico de contabilidade, que tem como tema direito financeiro, a lei de responsabilidade fiscal. Os integrantes do nosso grupo são Eduardo Oliveira, Vanessa Santana, Vinícius Duarte, Vinícius Gimenez e o Hélida Gomes. Tem como finalidade abordar a lei de responsabilidade fiscal para administrar órgãos federais, como Estado, município e distrito. Ressaltar sua participação para que o contador público possa exercer sua função de forma mais eficaz. A Lei de Responsabilidade Fiscal, oficialmente Lei Complementar número 101, é uma lei complementar brasileira que visa impor o controle dos gastos da União, Estados, Distrito Federal e municípios, condicionando-os à capacidade de arrecadação de tributos desses entes políticos. A situação do nosso trabalho é: por que é necessário pagar tributos? Existe alguma lei que me protege contra o desvio de dinheiro? E como posso fiscalizar? As hipóteses do nosso trabalho são: os tributos devem ser pagos para gerar receitas da União, apesar de terem limites de gastos. O governo só tem permissão de uma determinada porcentagem para gastos com pessoal e deve ter uma boa gestão de recursos. O contador deve seguir à risca a norma da imposição da LRF. E mudanças decorrentes da pandemia foram aplicadas para amenizar o impacto econômico. Tendo em vista que hoje em dia tudo o que usamos é cobrado um determinado tipo de tributo. E o intuito desse trabalho é sanar todas as questões sociais sobre o mesmo, já que muitas pessoas nem sequer sabem que pagam impostos e têm direitos sobre o mesmo. Então, no decorrer desse trabalho, serão citados os deveres do Estado com o cidadão, de maneira em que haja ciência e transparência sobre a utilização dos recursos públicos dentro do que a lei decreta. O objetivo desse trabalho é relatar à sociedade quais papéis exercem o Estado, a gestão fiscal, incluindo o contador público, e a LRF, que juntos contribuem para o aumento da economia, apresentando a maneira com que essas leis controlam os órgãos pertencentes ao governo, e expondo as mudanças ocorridas durante a pandemia, com o intuito de amenizar o impacto econômico. O objetivo específico desse trabalho é apresentar à sociedade as leis que regulamentam a utilização dos recursos, orientar os cidadãos a fiscalizar por meios legais as atividades realizadas pela entidade pública, apresentar as mudanças da LRF na pandemia e demonstrar a responsabilidade e a forma que um contador da área pública exerce suas funções. Dia 14 de janeiro de 2021, Jair Bolsonaro sancionou vetos numa lei complementar número 178 de 2021, buscando facilitar o pagamento das dívidas do município e do estado com a União, permitindo que os entes com baixas capacidades pudessem contratar operações de crédito no aval do governo. Em troca, eles deveriam fazer ajustes fiscais em suas No contas. decorrer desse trabalho, houve a realização de pesquisas em sites e artigos para trazer um melhor conhecimento, pesquisas de campo para analisar e adquirir os níveis de conhecimento sobre o assunto, entrevistas com os profissionais para uma opinião mais experiente e detalhado, projeto de divulgação e aplicação dentro da comunidade acadêmica. Existem tributos dentro de quase tudo que se possa ter, comprar, vender ou consumir. E esse dever geral de se pagar tributos está completamente ligado à noção de cidadania, que é o principal motivo que o indivíduo é chamado para contribuir contra as finanças coletivas. Mas para que o governo possa arrecadar tais tributos, para que ele possa cobrar tributos desses cidadãos, ele precisa seguir um conjunto de regras que nós chamamos de Sistema Tributário Nacional, onde vai regular toda a arrecadação e a partilha de cada um desses tributos. Então, são previstos em leis dentro da Constituição, onde o poder público precisa seguir tais diretrizes para, assim, poder cobrar os tributos dos cidadãos. No dia 5 de outubro de 1988, foi aprovada a nova Constituição, que tinha como objetivo fortalecer a federação no atendimento dos direitos sociais. Essa Constituição é considerada até hoje a atual Carta Magna no Brasil, que serve de parâmetro para as demais leis vigentes no país. Mais decorrente disso, ainda existiam o desequilíbrio nos ajustes fiscais, gastos superiores às receitas públicas, e esses problemas tiveram consequências totalmente negativas para a economia do país. Então, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi sancionada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que visava a transparência e o controle do endividamento público. Ela obrigava os administradores a compartilhar demonstrativos e relatórios dos gastos públicos e fixava limite dentro do endividamento.
Uma de suas principais novidades é o limite de gastos com o pessoal, onde na esfera federal é de até 50% da receita corrente líquida e para estados e municípios é de até 60% da receita corrente líquida. Realizada a pesquisa quantitativa, foi possível concluir que a população em geral está desinformada sobre do que se trata a LRF, e que apesar de existirem canais de comunicação e transparência do Estado para o cidadão, sua grande maioria nem sequer faz acesso à busca de tais informações. É notável o entendimento sobre a relevância de tratar tal assunto e a mínima percepção do que se trata, mas talvez o pequeno ou descaso seja um dos motivos de tamanha desinformação que gera os problemas de corrupção não partindo apenas do No governo. dia 27 de novembro de 2021, realizamos uma entrevista com o profissional Ernesto Turma, formado em Direito e Administração, com pós em Administração Pública, para termos uma opinião especializada a respeito da LRF na área da contabilidade pública. Através da entrevista, foi possível definir que o contador ele deve ficar atento às normas da LRF a respeito da prestação de contas públicas. O segundo entrevistado foi o professor Israel Silva Filho. Ele fez licenciatura e mestrado em Geografia. É professor concursado na Escola Tadakil Sakai, se formou em Direito e é advogado militante em São Paulo. Entrevistamos essencialmente esse profissional para que pudéssemos saber a sua opinião sobre a eficácia lei da responsabilidade fiscal dentro da administração do setor público. O professor e advogado afirma que sim, a lei faz um bom e eficiente trabalho, mas nunca será o suficiente agindo sozinha, pois a corrupção se infiltrou historicamente e aparenta fazer parte da tradição de alguns administradores. E só através de um conjunto de medidas, futuramente, seremos capazes de combater a este buraco econômico que destrói a credibilidade, honestidade e lisura do nosso país. No dia 17/11, colocamos um mural na sala do primeiro técnico em contabilidade. No dia 18, realizamos o quiz para colocar em prática o conhecimento adquirido no mural. Nesse quiz, tinha as questões relacionadas à lei de responsabilidade fiscal. Os 5 primeiros colocados ganhavam brindes, como caneca, doces e etc. Através das pesquisas realizadas no decorrer do trabalho, foi possível perceber que a sociedade, apesar do baixo conhecimento, entende a importância da lei de responsabilidade fiscal, mas poucas pessoas buscam acessar essas informações que lhes são fornecidas por direito. Portanto, o trabalho atingiu o objetivo de demonstrar que a lei de responsabilidade fiscal realiza sim um bom e eficiente trabalho de intermédio entre Estado e cidadão, independente do período ou cenário que estiver atuando. E por fim, estão a seguir as referências que foram utilizadas para a pesquisa e elaboração do trabalho. Muito obrigada!